Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Eduardo Brambila, junto com a Andressa Schmidt. A gente fez um trabalho de biologia sobre terapia celular e medicina regenerativa. Ok, o que é terapia celular e medicina regenerativa? De acordo com o National Health Institute nos Estados Unidos, a medicina regenerativa tem o objetivo de regenerar tecidos e órgãos danificados no corpo, estimulando os órgãos anteriormente irreparáveis a se curarem. Sendo o principal meio para isso a terapia celular a partir das células-tronco, que consiste na substituição de células doentes por células saudáveis. É um dos potenciais usos das células-tronco no combate de doenças, pois elas são capazes de se autorrenovar e se transformar em vários tipos de células, que formam os diferentes tecidos do corpo humano, e também de regenerar órgãos e tecidos lesionados, promovendo a recuperação dos mesmos. A pesquisa com as células-troncos é fundamental para entender melhor o funcionamento e o crescimento dos organismos, e como os tecidos se mantêm ao longo da vida adulta. Esse conhecimento é importante para compreender o que se passa com o organismo durante uma doença. O desenvolvimento de células-tronco fornece aos pesquisadores ferramentas para modelar doenças, testar drogas e desenvolver terapias efetivas. Mas então, o que são células-tronco? Todas as células-tronco, independente de qual sejam, possuem três características que as distinguem de todos os outros tipos celulares. A primeira é que elas são células indiferenciadas, ou seja, não possuem nenhuma função específica. A segunda é que elas são células que podem se dividir e se autorrenovar indefinidamente. E a terceira é que elas são capazes de se diferenciar, em outras palavras, de se transformar em células especializadas. Em termos práticos, podemos afirmar que células-tronco são células que têm o potencial de recompor tecidos danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças como câncer, mal de Parkinson, mal de Alzheimer e doenças degenerativas e cardíacas. Então, qual a função de uma célula-tronco no organismo? Como o corpo humano está em constante renovação celular, diariamente cerca de 50 a 70 milhões de células são descartadas e renovadas pelo organismo. Esta renovação é da responsabilidade das células-tronco, através da especialização da célula para reparar o tecido. A falha nesse processo de renovação e também as falhas no sistema imune levam ao surgimento de doenças, que muitas vezes comprometem a função das células do próprio paciente. Existem três tipos de células-tronco. São elas as células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas, que são encontradas principalmente na medula óssea e no cordão umbilical e que têm fontes naturais. E tem as células-tronco pluripotentes induzidas, que foram obtidas por cientistas em laboratórios em 2007. O que são as células-tronco embrionárias? As células-tronco embrionárias são chamadas de pluripotentes, pois têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. São encontradas no interior do embrião, quando ele está no estágio conhecido como blastocisto. Na primeira figura do slide, a região circulada em vermelho é chamada de massa celular interna, e esta que é a célula que chamamos de célula-tronco embrionária. Embora o estágio embrionário tenha duração de várias semanas, só são consideradas células-tronco embrionárias estas com 4 a 5 dias de gestação. O corpo humano possui aproximadamente 216 tipos diferentes de células, e as células-tronco embrionárias podem se transformar em todas elas, como é possível observar na segunda imagem do slide. O que são células-tronco adultas? São células obtidas principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Mas cada órgão do nosso corpo possui uma quantidade de células-tronco, que é responsável pela renovação das nossas células ao longo da vida, como visto na imagem do slide. Elas têm a capacidade de se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica e com o mesmo potencial, como outra diferenciada. São chamadas de multipotentes por serem menos versáteis que as células-tronco embrionárias. O que são as células-tronco induzidas? As células-tronco induzidas foram inicialmente produzidas em laboratório em 2006 por um pesquisador japonês. Na ocasião, foram reprogramadas células da cauda de um camundongo e essas voltaram a se comportar como células-tronco embrionárias. Posteriormente, em 2007, foram produzidas as primeiras células induzidas humanas, a partir da pele. Estas têm sido até então a principal fonte de células para reprogramação, mas teoricamente qualquer tecido do corpo pode ser reprogramado. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes.
Estes genes se inserem no DNA da célula adulta e reprogramam o código genético. Com este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e capacidade de se diferenciarem em qualquer tecido, como é possível ver no slide. Após a coleta das células-tronco, elas são armazenadas utilizando-se tecnologia de criogênia para mantê-las vivas. Normalmente recorrendo ao nitrogênio líquido para manter-se a uma temperatura constante de menos 196 graus Celsius nos bancos de armazenamento. O tempo de preservação das células-tronco em perfeito estado ainda é desconhecido. O banco de sangue mais antigo do mundo que usa esta mesma técnica é o New York Blood Center, fundado em 1993, e as células se mantêm perfeitamente viáveis até hoje. Quais são as doenças que podem ser tratadas com as células-tronco hoje? As células-tronco podem ser utilizadas para tratamento de mais de 500 doenças do sangue e doenças degenerativas e autoimunes, além de reparação de tecidos e órgãos lesionados. Doenças tratadas com células-tronco hematopoéticas. As doenças que podem ser tratadas com células-tronco são leucemia aguda, leucemia crônica, linfomas, alterações herdadas de glóbulos vermelhos, anormalidades herdadas de plaquetas, doenças hereditárias do sistema imunológico, doenças hereditárias do sistema imunitário, distúrbios mieloproliferativos, distúrbios dos fagócitos, câncer de medula óssea, doenças hereditárias que afetam o sistema imunitário e outros órgãos, doenças hereditárias do metabolismo, distúrbios leucodistróficos, doenças por armazenamento dos lissossomos, desordens metabólicas hereditárias, tumores sólidos que não sejam originários do sangue ou do sistema imunológico. Existem dois tipos de terapia celular. A terapia autóloga, que nela as células-tronco utilizadas são previamente retiradas do próprio paciente. É necessário realizar o cultivo do material em laboratório para obtenção de células-tronco mesenquimais, o que leva em torno de 4 semanas. As células-tronco não causam nenhum tipo de rejeição ou efeito colateral, pois são retiradas do próprio paciente. Terapia halogênica. Na terapia halogênica, as células-tronco são utilizadas de doadores saudáveis diferentes do paciente que receberá as células. O Brasil possui bancos públicos de células-tronco mesenquimais estabelecidos através de doadores saudáveis, favorecendo a disponibilidade imediata do transplante. As células-tronco não causam nenhum tipo de rejeição ou efeito colateral, pois são células imunocompatíveis. Quais os obstáculos que precisam ser enfrentados para que as células-tronco possam ser utilizadas no tratamento de doenças? Apesar dos resultados de testes com animais serem promissores, as pesquisas de células-tronco e suas aplicações para tratar doenças ainda se encontram em estágio inicial. Como em qualquer tratamento médico, é preciso assegurar métodos rigorosos de pesquisa e testes para garantir segurança e eficácia a longo prazo. Uma vez que as células-tronco sejam encontradas isoladas, deve-se garantir as condições ideais para que as células possam se diferenciar e se transformar nas células específicas necessárias a determinado tratamento, que exige bastante experimentação e testes. Além disso, é preciso desenvolver um sistema que entregue às células a parte exata do corpo e as estimule a se integrar e funcionar como as células naturais do corpo. Nosso trabalho é basicamente isso. Muito obrigada por ouvir. Como a gente teve que diminuir o trabalho para a apresentação, para caber no tempo da apresentação, a gente vai deixar disponível aqui na descrição a nossa pesquisa em si, a pesquisa mais bruta, que vai estar mais detalhada para quem quiser se aprofundar no tema. É isso. Obrigado.